Dados divulgados no mês de dezembro de 2014 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que a expectativa de vida no Brasil aumentou. No ano de 2012, o brasileiro vivia em média 74 anos e 6 meses. Com a revisão, passa agora a viver 74 anos e 9 meses. De forma geral, são 3 meses e 27 dias a mais. Mas de que forma esses dados interferem na aposentadoria do brasileiro? E no valor a receber? E o tempo de contribuição é alterado? Para nos ajudar a esclarecer estas e outras dúvidas, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado previdencialista Alan Rocha e o Dr. Einstein de Camargos, do Centro Multidisciplinar do Idoso da Universidade de Brasília. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. O envelhecimento da sociedade faz com que seja necessária a criação de leis e de políticas públicas que garantam o maior envolvimento da família e do Estado nas questões que envolvem os idosos. Hoje, 10% da população brasileira é formada por idosos, um total de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A legislação brasileira estabelece algumas diferenças em relação aos direitos dos idosos, nas áreas de saúde, transporte coletivo, lazer, cultura e esporte, trabalho e habitação. Para a psicóloga, o crescimento da expectativa de vida dos brasileiros é reflexo da criação de algumas políticas públicas voltadas para a população idosa. Eu acho que hoje as políticas públicas elas poderiam se preocupar um pouquinho mais com os aspectos de prevenção. Porque a gente só se preocupa quando já está acontecendo. Igual o envelhecimento, ele tem várias questões crônicas, o Parkinson, o Alzheimer, processo demencial, processo depressivo. Então, se a gente cuidasse um pouquinho mais desses aspectos preventivos antes desses idosos terem alguma característica, alguma doença dessa, eu acho que facilitaria muito o nosso trabalho, facilitaria muito a viver nessa etapa da vida. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui na TV Justiça. Eu gostaria de saber, primeiramente, se esses 3 meses, quase 4, fazem uma diferença significativa. Isso é um número bom, é um número alto ou é quase que insignificante para um cálculo previdenciário, por exemplo? Esses números, eles podem até inicialmente parecer que eles não sejam tão significantes, mas ao longo do tempo eles podem se tornar extremamente significantes para a vida, principalmente do aposentado. Lembrando que a aposentadoria, ela mantém a dignidade da pessoa, ela mantém a própria sobrevivência que aquele segurado, que aquele trabalhador que não é mais uma fonte de trabalho, ele necessita para terminar a sua vida, vamos dizer dessa forma. Para se ter em mente, esse número hoje, para o homem, ele reduz 0,92% na aposentadoria, em números médios, né? Para a mulher, 0,78%. Vamos imaginar. Mais. E a mulher também, ela tem uma redução de 5 anos no tempo de contribuição e na idade para se aposentar. Vamos imaginar que uma aposentadoria no patamar de R$1.000. Seria R$ 7,08 a menos para a mulher, R$ 9,20 a menos para o homem. Ao longo das correções desse benefício, ao longo de que ele vai receber esse benefício, principalmente imaginando numa aposentadoria por tempo de contribuição, em que a média de aposentadoria é aos 55 anos de idade, e ele vai receber esse benefício aí em média 20 anos, esse valor vai ser muito significativo, não tendo ele na base de cálculo para corrigir, e essa correção, ela é pelo INPC, geralmente é 5% a 6% ao ano. Então, nesses 20 anos, o valor vai ser significativo, a perda, nesse exato momento. Para que não tenha essa perda, espera-se que a pessoa, então, trabalhe mais. Exatamente. Isso força o trabalhador a passar mais tempo na ativa. A influência dessa expectativa de vida que forma a tábua de mortalidade da Previdência Social é justamente para isso. Desde a criação do fator previdenciário, em 1999, ele busca esse equilíbrio. Quando se aumenta a expectativa de vida, o que faz? Aquele trabalhador daquela época em que vai requerer os benefícios naquele exato momento que se fez a nova tábua de mortalidade, ele vai ter a redução da aposentadoria para manter o equilíbrio disso que estará pagando ao longo do tempo, que estará pagando a mais ao longo do tempo. Para evitar isso, trabalhar um tempo mais, contribuir um tempo mais para a Previdência Social e fazer esse equilíbrio entre a nova tábua de mortalidade, com a nova expectativa de vida, com o que ele pretendia receber da aposentadoria. Doutor Einstein, se as pessoas no Brasil estão tendo uma qualidade maior de vida, vivendo mais, não há muito problema. E se trabalhar um pouquinho mais também, não é? Se o trabalho for um trabalho
para ocupar a mente, para ocupar a vida social, é um bom trabalho. O problema é que hoje os idosos estão trabalhando mais porque a aposentadoria não está dando conta de pagar as contas. Quer dizer, trabalhando após a aposentadoria, né? Então, de certa maneira, esse retorno ao trabalho é um retorno para pagar as contas que não estão sendo cobertas pelo valor da aposentadoria. Eles estão trabalhando mais porque tem a faculdade do filho, do neto, que ele está tendo que pagar. Então, por esse lado, não é um envelhecimento tão bom, porque ele não vai poder aproveitar particularmente esse valor, essa aposentadoria, né? Então, envelhecer, do ponto de vista de saúde, é bom, por um lado, se esse envelhecimento for um envelhecimento bem sucedido. Se o envelhecimento for mal sucedido, ou seja, aquele indivíduo que envelhece adoentado, necessitando o uso de medicamentos, certamente não é um envelhecimento, um dado muito bom. Agora, de fato, a gente falou em 3 meses, 4 meses, em média. 3 meses talvez não faça grande diferença em média. Mas o fato é a velocidade desse envelhecimento. A gente está falando de 3 meses e 1 ano. Mas se nós pegarmos uma década... E a gente vem em números próximos nos últimos 10 anos, aumentando 3, 4 meses por ano? Isso depende muito da mortalidade infantil, depende um pouco da mortalidade geral por desastres e outros acometimentos. A gente sabe que tem aumentado no Brasil. Mas essa velocidade é uma velocidade estupenda. A gente está envelhecendo no Brasil, em 30 anos, o que a França demorou mais de 100 anos para envelhecer. E eles estão tendo problema com o envelhecimento lá. Então, você imagine nós, um país muito maior, um país com todas as dificuldades estruturais que nós temos, lidar com esse envelhecimento tão rápido. Doutora Alan, dá para explicar de uma forma simples o fator previdenciário? Eu vejo que isso é um grande problema. As pessoas estão próximas de se aposentar, elas não têm ideia de quanto vão receber, como é que elas possam fazer para aumentar o valor da aposentadoria. O fator, desde a sua criação, ele é polêmico, né? Desde 1999, quando ele foi inserido no contexto previdenciário, e ele veio justamente numa época de uma política neoliberal e foi trazido de uma regra matemática da aposentadoria privada do Chile e foi incorporado numa aposentadoria pública, num sistema de repartição simples, que é o nosso. Ele funcionava na previdência privada. Sim. E ele é muito questionado na previdência pública, porque a previdência pública, a previdência privada é de uma certa forma um título de capitalização. Aquilo que eu pago, eu posso resgatar ele no futuro. A previdência pública não. Se eu paguei a previdência social, se eu recolho para a previdência social e não mais quero participar dela, ou então estou trabalhando na informalidade, alguma coisa nesse sentido, o que infelizmente acontece na realidade do Brasil, ele não vai ter direito de restituir aquilo que já foi pago. Então, a inserção do fator previdenciário, que é uma regra matemática que leva em conta o quê? A idade, o tempo de contribuição e, especialmente, a expectativa de vida. Quanto maior a expectativa de vida, mais ele tende a reduzir o valor da aposentadoria do trabalhador brasileiro. E ele ocasiona, inclusive, esse problema que o Dr. Einstein acabou de mencionar. A necessidade do aposentado, do segurado da Previdência Social, retornar ao mercado de trabalho. Porque um exemplo clássico do fator previdenciário em questão de perda, vamos imaginar que uma mulher com 50 anos de idade, 30 anos de contribuição, ela vai perder de 30% a 40% do seu benefício previdenciário. Dificilmente ela vai gozar a sua aposentadoria. Ela tem uma necessidade, uma obrigação de voltar ao mercado de trabalho. E é exatamente esse fenômeno, esse retorno ao mercado de trabalho, não curtir a sua aposentadoria, a grande influência dele é o fator previdenciário. Agora, esse aumento da expectativa de vida afeta outros setores também de uma forma positiva, né? Também levamos em consideração esse aspecto que o idoso contribui para a sociedade. Não é porque ele envelheceu muito que ele deixa de contribuir do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de formação, né? Haja vista os ministros aqui do STF que estão tentando ou pleiteando um aumento da aposentadoria para os 75 anos, né? Aposentadoria compulsória. Justamente por esse pleno momento de trabalho, de conhecimento que eles trazem para a sociedade. Então, isso é um exemplo do que acontece, tanto do ponto de vista público, que é muito importante, como também no setor privado. Então, bons idosos, com bom conhecimento profissional, com técnicas apuradas, com conhecimento mais abrangente de como fazer, estão sendo aproveitados no serviço privado. O senhor falava de uma preocupação do envelhecimento rápido do país sem estar preparado. O que pode ser feito para, a médio ou curto prazo, modificar essa situação?
o sistema de saúde ele não está adaptado para o atendimento à pessoa idosa. Esse é um aspecto que a gente não está conseguindo lidar com o jovem que precisa do serviço público de saúde, imagine o idoso. Então, isso é algo a longo prazo. Agora, nós poderíamos mudar um pouco o pensamento da sociedade para o entendimento do que é o envelhecimento, né? Para isso, eu acho que o mais importante, o mais rápido, seria a inserção dentro das universidades, dentro das faculdades, dos cursos superiores, de disciplinas que trouxessem um pouco do conhecimento do que é o envelhecimento. Eu estou falando basicamente das disciplinas relacionadas, dos cursos relacionados à saúde, fisioterapia, medicina, enfermagem e tudo mais, como também outros que têm relação com o envelhecimento. Esse cálculo é refeito do fator previdenciário apenas uma vez por ano, após sair o resultado do IBGE? Sim, todo mês de dezembro. Todo mês, 1º de dezembro já é cálculo novo para todos os segurados que fazem um pedido da aposentadoria. No ano seguinte? Não, já daquele momento. Se for fazer 1º de dezembro, já é com cálculo novo do fator previdenciário. Que seja reduzindo a expectativa de vida, vai, logicamente, não reduzir o benefício previdenciário. Aumentando a expectativa de vida, vai acontecer o inverso dessa situação, ou seja, vai reduzir o benefício previdenciário. Nos últimos anos nós já tivemos essa situação de diminuir a expectativa? Não, os últimos anos são todos de elevação. Inclusive, de 1980 até 2013, a expectativa de vida aumentou 12,4 anos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre expectativa de vida do brasileiro. Doutor Alain, o senhor falava no primeiro bloco de uma importância de uma reforma, de se pensar. A forma como o brasileiro está se aposentando hoje não lhe agrada? Não, eu acredito que há necessidade de uma reforma previdenciária, principalmente para se analisar a necessidade de fator previdenciário, discutir a criação do Caixa Único da Previdência Social, porque hoje a Previdência ela faz parte do sistema Seguridade Social. Ou seja, junto com ela temos a saúde e a assistência social. E os recursos estão praticamente, assim, de certa forma, todos embolados ali. Então, a necessidade de criar o Caixa Único da Previdência Social para, a partir daí, identificar se realmente existe o déficit, qual o tamanho desse déficit. E com isso o quê? Há necessidade, com isso, de extirpar algumas aposentadorias, como a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela já, desde a reforma de 1999, 98 também, ela já foi discutida desse jeito, 2003 ela já foi discutida também a extinção dela. E também se discutir também a criação da idade mínima para se aposentar. A criação da idade mínima, logicamente, vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela só há necessidade de ter o tempo de contribuição, que para o homem é 35 anos e a mulher 30 anos de contribuição. Mas, primeiro, eu acredito que a maior necessidade é que crie esse Caixa Único e esse Caixa Único passe a entender realmente qual o déficit, se ele existe e qual o tamanho dele. E, a partir dele, nós vamos ter que trabalhar até para extirpar algumas aposentadorias ou até a possibilidade até de criar outras, para que a Previdência não seja somente para a nossa geração, seja para as gerações seguintes também. Quer dizer, quando se fala em rombo da Previdência, o senhor acha que ainda precisa dar uma olhada melhorzinha para ver se existe realmente esse rombo? Sim, ele é extremamente discutível. Inclusive, várias entidades que têm habilidade técnica para se avaliar as contas da Previdência Social, posso citar aqui o nome da ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência Social, discutem que não há déficit em momento algum, ao contrário, que há superávit. Quando se analisa as contas da Previdência de forma separada da Seguridade Social, e aí onde ganha muita força, muita musculatura, a necessidade de criação do Caixa Único da Previdência Social, eles apresentam números extremamente sólidos, com uma contabilidade muito bem feita, em que há superávit. Pensando numa média de início de idade, para se trabalhar com 20 anos, mais 35 contribuição, a pessoa começa a se aposentar pensando em torno de 55 anos. É uma boa idade para se aposentar hoje? Ou o senhor acha que poderia realmente ser jogado um pouquinho mais para frente? Olha, William, do ponto de vista de saúde, a aposentadoria ela tem vários aspectos, né? Esse aspecto que a gente comentou, que é o aspecto do descanso, né? do conforto, do aproveitamento depois de tantos anos trabalhados. E tem esse aspecto que é a realidade da maioria dos brasileiros, que é aposentar para arrumar um outro trabalho. Então, nesse sentido,
Se você considera aí um início de trabalho em torno dos 18, 20 anos, uma aposentadoria em torno dos 50, não vai fazer muita diferença se esse indivíduo aposenta aos 50 ou aos 60, se ele vai ter uma continuidade do seu labor, uma continuidade dos seus problemas sociais, uma continuidade, até mesmo o aparecimento dos seus problemas de saúde, que virão certamente a partir dos 50, 60 anos, de uma maneira mais frequente, uma maneira onde ele precisa visitar mais frequentemente o sistema de saúde, o médico, fazer atividades voltadas para a saúde. Então, do ponto de vista de tempo de trabalho e de melhor momento para a aposentadoria, eu diria que, no momento, essa discussão, a gente está muito atrás como aproveitar esse momento, sabe? Entendo. E como é modificado esse cálculo ano a ano e cada vez mais o brasileiro vai viver mais, uma expectativa de vida aumentando numa velocidade rápida, fica muito complicado você fazer um cálculo de quanto o senhor vai ganhar na sua aposentadoria, por exemplo? Sim. Principalmente eu que vou ter aí certamente mais 20 anos ou quase 30 anos de contribuição, e quem esteja nessa circunstância, é muito difícil elaborar esse cálculo porque vai influenciar, principalmente se o fator previdenciário ele for mantido na legislação previdenciária, não se tem noção do que será essa aposentadoria daqui 30 anos, 35 anos, justamente por essa expectativa de vida que vem sempre aumentando. Quer dizer, mesmo se não tivermos nenhuma modificação, né? Exatamente. E deve existir uma reforma previdenciária em breve. O senhor também acha que é importante? Não tenho dúvida. A gente observa no dia a dia que essa demanda financeira está cada vez maior. O aposentado, ele não tem dado conta de comprar os medicamentos mínimos relacionados às suas necessidades de saúde, como também o governo não tem dado conta de bancar algumas coisas. Concordo plenamente com o Alain. Há uma dúvida no sentido de qual é realmente o caixa verdadeiro da Previdência Social, né? Agora não dá para a gente fazer cálculos baseados numa perspectiva de envelhecimento. Esse ano foram 4 meses, no próximo ano quantos meses serão, os próximos 10 anos quantos meses serão, né, de ganho de vida. Então, de fato, eu acho que isso vai ser algo mesmo mutável daqui para os próximos 40 anos. O que tem influenciado mais? O brasileiro vivendo mais tempo ou diminuição da mortalidade? Bem, a tecnologia médica evoluiu muito nos últimos 30 anos e isso impactou demais a mortalidade. A mortalidade infantil caiu muito também, o que é um bom sinal. Os desastres, as perdas precoces, sobretudo dos homens, elas ainda continuam acontecendo, isso só depois de uma mudança muito significativa na sociedade. Mas o que mais contribui, de fato, são os novos medicamentos, as novas tecnologias de saúde, fazendo com que o indivíduo esteja demorando mais para morrer, de fato. É muito bom. Essa mudança que nós tivemos para o formato atual da Previdência aconteceu em que ano? A Previdência, eu até falo que é um direito muito jovem. É um direito que praticamente ele ganhou força com a Constituição de 88. Uhum. Logo em seguida veio a Lei 8.213 de 1991. E passamos por uma reforma em 98, a inclusão do fator previdenciário em 99 e uma outra reforma com a emenda constitucional 41 em 2003. Então, são as grandes reformas da Previdência Social e nesse inteirinho, nesse intervalo de tempo, foram surgindo algumas leis esparsas que mudou alguma coisa ali e outra aqui. É um tempo de maturação suficiente para saber se dá certo ou não? O fator previdenciário, acho que desde 99 até hoje, e por tudo que ele já ocasionou para o trabalhador brasileiro, para o segurado da Previdência Social, já para ter uma noção se ele deu certo ou se ele deu errado, sim. Eu acho que o governo também não pode focar tudo do ponto de vista previdenciário, da economia da Previdência. A gente também tem que focar em outros aspectos de economia governamental. O sistema de saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde gasta hoje, ainda mais com esse envelhecimento, quase 50% do gasto hospitalar é com o idoso. Nós não temos uma política para atendimento dessa pessoa idosa, para o acolhimento dessa pessoa idosa no serviço primário de saúde. Um trabalho de prevenção de saúde exclusivo ou muito focado nessa parcela da população. Então, da mesma maneira que a gente fica pensando do ponto de vista previdenciário, a gente tem que pensar nos custos da saúde que esses envelhecimentos trazem. Então, eu acho que isso é um outro foco, é uma outra vertente para a gente deixar um pouco a Previdência de lado do ponto de vista de gasto governamental, né? O senhor teria alguns bons exemplos
que acontece dentro do Brasil, voltado para o idoso? O Brasil está engateando aí nessa fase. Mas se hoje você visitar uma UTI de qualquer hospital, você vai notar que quase 80% das pessoas que lá estão são idosos. Eu diria, sem sombra de dúvidas e baseado em estudos mesmo, de que mais da metade desses idosos não deveriam estar lá. Estão lá gastando dinheiro, seja do plano privado ou do serviço público, onde eles deveriam ter um médico que acompanhasse esse indivíduo numa enfermaria ou mesmo em casa, preferencialmente em casa, com custos muito baixos, com a equipe multidisciplinar que pudesse acolher esse idoso em casa, de modo que o sistema ainda não está pronto para isso. Eu conheci um local no Amazonas, um centro do idoso, um grande ginásio, onde as pessoas podiam praticar várias modalidades. Não, em Manaus mesmo, no Amazonas mesmo, em Manaus. Várias modalidades de esporte, ali você tinha cabeleireiro, ali você tinha um psicólogo. Ali. Eu imagino que isso deve trazer uma grande economia para o Estado, né? E um aumento muito significativo da qualidade de vida das pessoas que moram ali. Isso aí é o idoso que ainda consegue ir, mas isso faz uma diferença na saúde, diria até na doença, desses indivíduos, William, que você não imagina. A literatura está cheia de exemplos, a sociedade, outros países cheios de exemplos que a gente poderia importar para baixar o custo do acompanhamento desses idosos. O problema é que o governo, do ponto de vista de gestão hospitalar, caótico. Doutora Alan, a gente falava da necessidade das pessoas continuarem trabalhando depois da aposentadoria. Como é que o senhor vê a desaposentação? Desaposentação eu vejo como um grande instrumento de justiça social previdenciária. Até porque o sistema previdenciário ele tem caráter bilateral, contributivo, retributivo. Se eu contribuo é para ter uma retribuição com isso, e a retribuição são justamente os benefícios previdenciários, as prestações previdenciárias. E aquele segurado que se aposentou, retornou ao mercado de trabalho, ele obrigatoriamente está contribuindo para a Previdência Social. Ele não tem a faculdade de contribuir, ele tem a obrigação de contribuir. E qual a retribuição com isso? Nenhuma. Zero a retribuição. Então, justamente, garantir a desaposentação, dar a desaposentação como um instrumento válido e um instrumento desse de justiça social previdenciária, não ver somente como garantir a segurança jurídica e a justiça para esse segurado, mas também como uma forma de manter equilibrado o sistema de custeio da Previdência Social. Porque vai chegar um ponto que vai se questionar o custeio da Previdência Social, como já existe uma PEC questionando, para aquele trabalhador que retorna ao mercado de trabalho já aposentado, não tem mais a obrigação de contribuir para a Previdência Social. E aí sim, pode gerar uma ausência de receita para a Previdência Social, que vai ser muito pior do que garantir a desaposentação. Muito bem, eu queria agradecer imensamente a presença dos senhores aqui na TV Justiça. Infelizmente, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o advogado previdencialista Arlan Rocha e com o Dr. Einstein de Camargos. E se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!